E aí, ontem à noite, conversando com algumas pessoas sobre as possibilidades, caso haja uma lesão do Pablo Maia, a gente entra em duas vertentes. Primeira vertente, o São Paulo acelerar o processo e buscar trazer logo o Thiago Mendes, porque a gente está na última semana de janela. Entrou o Atlético Mineiro na história, foi até uma informação que o Jorge Nicola passou. É verdade, o Atlético Mineiro e o Botafogo têm interesse no Thiago Maia, no Thiago Mendes. O Thiago Mendes que ainda tem aquela questão do Arranhão, e o São Paulo não tem dinheiro. E aí entra aquela história: o São Paulo não tem dinheiro, fluxo de caixa esmagado. O São Paulo agora tem as duas possibilidades. Se confirmando a lesão do Pablo Maia, traz o Thiago Mendes, eles fazem um esforço, pagam um valor para o Arranhão e traz o Thiago Mendes e consegue reforçar o time para poder repor. Ou o São Paulo não entra na concorrência, espera para ver se o Thiago Mendes vai ficar livre ou se ele vai acertar com outro clube, e aí faz o reforço de outro jogador, ou contrata um outro jogador mediano, alguma outra coisa. Uma terceira opção é o São Paulo olhar para dentro de casa e falar assim: opa, eu tenho o Negruti que está de férias, posso trazer ele de volta, ele voltando, posso fazer isso. O São Paulo acabou de trazer o Matheus Ferreira do Vasco, que é um bom jogador, mas é muito jovem, não parece ser o que o Zubeldia gosta de fazer. Aí tem as outras opções. Temos o Luan treinando, esperando uma oportunidade, que não é um jogador que enche os olhos, mas é um jogador que faz primeiro volante. No pior das hipóteses, ele é jogador do São Paulo e dá para fazer essa função e dá para tentar mais uma vez. E tem o Lisieiro também, que está lá treinando e tem contrato no mínimo também do ano. São as opções que a gente tem. Ainda vão decidir isso com base na escolha, na confirmação da gravidade da lesão do Pablo Maia. Se confirmando isso, o São Paulo vai ter que tomar uma atitude, ainda mais porque o Santos Longo voltou para o Belgrano. O São Paulo agora tem essas opções. Para trazer porcaria, para trazer jogador tipo o Santilongo, que não vai agregar nada, e o São Paulo só gastar dinheiro, é melhor mesmo que se a gente desse oportunidade para o Luan e para o Lisieiro, que seja o caso. Eu não acho que o Lisieiro seja o primeiro volante. Só ajudaria a jogar, por exemplo, num sistema de três zagueiros, ajudaria nesse caso, que parece ser o que o Zubeldia vai acabar fazendo. Bobadilha e Marcos Antônio, eles não, e nem Alisson, eles me fazem ter confiança de que eles sejam capazes de jogar como cabeça de área e proteção de defesa. Expõe demais. O Zubeldia chegou a comentar no ano passado que o Juan Tressoldi podia fazer, de repente, o primeiro volante. Me parece que também não seja essa alternativa. Não me parece ser um jogador que tenha capacidade de passe e mobilidade no meio de campo para poder fazer isso. Funcionaria quase que colocar um zagueiro na frente da defesa. Não me parece que isso ajudaria. O São Paulo sofreria muito com saída de bola. Não acho que seria uma opção decente nesse caso. É uma alternativa desesperada, me parece. Usar o Luan, pelo menos tem uma chance para isso, me parece ser mais plausível, me parece ser mais razoável, mais inteligente do que fazer isso. O Lisieiro poderia até ajudar, mas também é a mesma situação. Cobrou caro demais, queria renovar caro, não sei nem como é que tá o físico, o cara deve estar lá quase que treinando com a cabeça na lua e vai chegar do nada e vai começar a botar no time titular. Complicado. Me parece que o Luan tá dando sinais de ter mais foco, mas também tá sem ritmo. Então, assim, quem tá jogando e tá mais bem preparado era o próprio Thiago Mendes. E é um cara mais experiente, se você bota no meio de campo, é um cara que sabe sair jogando, é um cara que tem toque de bola. Me parece ser o melhor cenário. Como o São Paulo vai se virar com isso sem grana, não faço a menor ideia. Isso a gente vai ter que descobrir depois da confirmação do Maia, de novo. E depois, ao longo da semana, temos 4 dias de janela aberta para poder fazer essa contratação e as tomadas de decisões que essa semana terão que ser difíceis. Então, são muitas nuances, são muitas coisas para a gente pautar e para a gente pensar. Ezequiel, essas possibilidades do Luan, do Lisieiro, do Negruti, de trazer o Thiago Mendes adiantado, de contratar um jogador de fora, essas possibilidades existem? Claro, tudo isso já foi falado ontem, inclusive. Claro que todo mundo está tendo pé no chão. Não, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, mas todas as opções estão na mesa. Qual vai ser a decisão que vai ser tomada com o Zubeldia, com a comissão técnica, com a direção do São Paulo, vai ser decidido muito provavelmente depois da confirmação do Maia, ao longo do dia de hoje e amanhã. O São Paulo tem essa opção, tem essa possibilidade, então eu não duvido de nenhuma das alternativas que o São Paulo consiga fazer ao longo do tempo. Para o jogo do Novo Horizontino, o tempo está muito curto, mas o Luan está lá da Barra Funda. Se você chegar para ele e falar, Luan, chega aí, vou bater um papo com você, vou botar você para fazer uns treinos com a gente, é um cabeça de área, gente. O Luan não tem muito segredo.
é botar ele para proteger a defesa e falar, amigo, desarma e toca a bola rápido, que você não é o que você sabe fazer. Não tem muito que o Luan vai poder apresentar diferente disso. O Luan, ele fez gol, tem lá, sabe, tem um bom chute de fora da área, mas o Luan não é um jogador igual o Pablo Maia, de muita movimentação, divisão de passe, de jogo. Ele não vai conseguir preencher muita coisa, vai quebrar um galho no máximo, mas já é alguma coisa, melhor do que você sair torrando dinheiro e contratando um jogador podre, que daqui a 3 meses você vai devolver de novo, como aconteceu nesse final do ano, que a gente teve Jamal e Santos, que foi uma janela, assim, o Juan Tressol e o Marcos Antônio são jogadores úteis, mas o Jamal e o Santilon que chegaram na bacia das almas do janela foi péssimo. Foi horrível, não tem como nem contemporizar, foi muito ruim. Aproveitando para falar sobre as falas do Zubeldia elogiando o Jean Dias, que tem 34 anos, que é o jogador da Ponte Preta, é o camisa 7, jogador que incomodou muito São Paulo no meio do ano, jogador que deve ser extremamente barato, agradou o Zubeldia, e na cabeça dele pode ser um jogador que pode substituir, por exemplo, o Lucas, um jogador que se movimenta, e ele entende que é um jogador barato. O São Paulo, ao contrário, pensa mais em dar mais oportunidade para o Ferreira, para o Henrique e para os meninos da base do que trazer esse jogador, até porque tem o Ferreirinha também no grupo, tem o próprio Eric. Então, assim, a gente tem as peças, precisa fazer o time jogar mais e o time evoluir melhor do que trazer esses jogadores. Mas ele falou isso logo depois do jogo, quando o São Paulo perdeu da Ponte Preta, falou de novo isso ontem na coletiva e sim, ele gostou muito do jogador. Não sei se o São Paulo vai fazer algum movimento pelo atleta, mas o São Paulo está com um olhar sobre o jogador, sobre o camisa 7 da Ponte Preta, que chamou a atenção. Lembrando que o São Paulo tem o Pedrinho Vilhena na Ponte, e o São Paulo pode fazer outras compensações até de empréstimo de jogadores jovens e tudo, para tentar ver se conseguir trazer o jogador até de graça. Mas entra naquele ponto. Tira mais espaço ainda de jogador da base, é mais uma negociação, é mais um atleta para inchar elenco, aquela história que a gente vive, aquele looping gigantesco. Vamos começar então com essa história aí do Pablo Maia, porque não é animadora, né? Ele já fez assim os primeiros exames e a lesão um pouco mais forte, né? Ele saiu chorando de campo ontem na vitória contra o São Bernardo, a classificação na primeira colocação no grupo, vai decidir em casa aí a quarta de final, que é jogo único contra o Novo Horizontino, né? Que eliminou o São Paulo no ano passado, né? No Campeonato Paulista. Pablo Maia vai fazer novos exames ainda hoje, né, para ver até a possibilidade aí de cirurgia. Não está descartada essa possibilidade de cirurgia. E assim, o tempo de recuperação é de 2 a 3 meses. Então assim, é um período longo, né? Perde o Campeonato Paulista, início aí de temporada de Campeonato Brasileiro, início aí de Libertadores. Então assim, é um desfalque gigantesco. E até a questão do mercado, né? Até a questão do meio do ano, que era um jogador que estava sendo já observado para transferências, negociações. Ele estava já adquirindo ritmo, já estava bem, ditando ritmo no meio campo do São Paulo. Então assim, é um baita de um desfalque. Tem o Luiz Gustavo, tem, enfim, outras opções ali, tem o Bobadilha, mas é que o Pablo Maia é um jogador que sempre fez a diferença no time do São Paulo. Ele e o Alisson ali, uma dupla, um completava o outro. Então assim, mais uma vez um jogador importante que desfalca o São Paulo por um período longo, né? O ano passado ele perdeu a temporada, voltou na pré-temporada bem, já estava se recuperando fisicamente, aí tem uma nova lesão. Então é um jogador que vai desfalcar o São Paulo por um período aí de 2 a 3 meses, ainda não tem assim o tempo, mas é um período longo. Isso, sem dúvida nenhuma, deu um baque aí no time, um baque no próprio jogador, que tem uma cabeça boa, né? A gente já conversou com ele aqui no canal, já tem uma entrevista ali bacana com ele. Você percebe que ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, e é óbvio que frustra, né? Porque além das atuações dele no São Paulo, além dessa questão do mercado, tem também um jogador que vive, né, e sempre viveu essa expectativa de seleção brasileira. Então a gente deseja aí boa recuperação pro Pablo Maia, que vai ficar esse período aí fora do São Paulo, e o São Paulo vai ter que buscar alternativas ou dentro do elenco ou fora, já que janela vai fechar, né? Não tem jeito. É agora até sexta-feira para contratações. Não acredito que o São Paulo vai sair desesperado no mercado, mesmo porque também não tem dinheiro, e as opções não são opções que hoje tem no mercado no nível de contratações que o São Paulo está fazendo, né? A custo zero, jogadores que estão livres no mercado, assim como foram Cedric, o próprio Enzo Dias, que foi por empréstimo, o próprio Wendel, né? Jogador que contrato livre no mercado, Oscar livre no mercado. Então é muito difícil ali até sexta-feira você conseguir algum jogador no mercado, mas é assim, o São Paulo vai ter que achar solução caseira. O Luan, por exemplo, não está nos planos. Será que o Luan pode
ser reativado? Tá treinando. É uma possibilidade? Vocês concordariam com o Luan dando uma chance pro jogador que estava no Vitória no ano passado? É uma possibilidade, são possibilidades que podem ser estudadas, depende muito da comissão técnica e propriamente da diretoria. Não sei se a torcida recebe isso muito bem. Até queria ver um termômetro aqui nos comentários. Por favor, deixem comentários aqui. Mas desejamos aí boa recuperação ao Pablo Maia nesse período aí que ele vai ficar afastado.